Olá, segundo ano, bom dia. E hoje, aula de ciências, nós vamos falar sobre partes de uma planta. A estrutura e partes das plantas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, que precisam ter todas as suas necessidades satisfeitas. Então, como nós estamos podendo ver aí, essa planta aí apresenta estruturas específicas que realizam suas funções, que realizam funções importantes para a sua sobrevivência, né? A raiz, o caule, a folha, os frutos, as sementes. A raiz, o caule e as folhas são responsáveis pelo processo de nutrição e das funções vitais da planta. Já as flores, os frutos e as sementes, eles são responsáveis pela reprodução. Então, a seguir, nós vamos conhecer um pouco mais sobre cada parte de uma planta, certo? Começando aqui pela raiz. A raiz, esta é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como dispensa, guardando reservas de nutrientes. As raízes podem ser subterrâneas, sobre o solo, aquáticas, submersas na água, ou aéreas, na terra, nem dentro d'água. Então, olha aí um exemplo, né? Uma imagem de uma raiz e o que é que compõe a raiz. Então, as plantas, elas são seres vivos e, em sua maioria, elas vivem fixa no solo, né? E também, como vimos, há plantas que são aquáticas, como os aguapés, a vitória régia, outras que a gente pode considerar que são plantas aéreas, como as orquídeas, né? Por não precisarem necessariamente de terra para fixarem suas raízes, mas todas têm em comum o fato de não se locomoverem e precisarem estar em um substrato. E quem é que sustenta a planta? É a raiz, né? Então, é a superfície no qual as plantas desenvolvem como a terra ou a água, é o substrato. Então, vocês estão podendo conhecer uma das partes de uma planta. E vocês observaram que a raiz tem a função de absorver a água e nutrientes do ambiente em que ela vive, seja na terra, seja na água. No caso dessas plantas aí terrestres, tem também a função de fixar a planta na terra, no solo. Então, nós vamos ter diversos tipos de raízes, né? Nós podemos ver aí nessa imagem, no qual há uma raiz principal. Tá vendo aqui? Na imagem nós temos 3 exemplos de raízes, mas em comum elas têm uma raiz principal, né? E outras bem mais finas, certo, pessoal? Outra parte da planta é o caule. O caule é a parte das plantas que serve para sustentar as folhas, os frutos e as flores, transportar as seivas elaboradas e brutas, retiradas do solo através de quem? Das raízes. Colabora na realização da fotossíntese e armazena reservas nutritivas necessárias para a sobrevivência da planta. É composto por nós, que são os lugares por onde permanecem os ramos e as folhas. Então, o caule, ele é a parte da planta que sustenta as folhas, os frutos e as flores, né? Que vai transportar água, que vai transportar nutrientes desde a raiz para todo o resto da planta. Normalmente, o caule, ele é cilíndrico. O que é isso? Podendo ter ramificações diversas, galhos,
e pode ser forte e rígido, como os troncos das grandes árvores. Ou ele pode ser também delicado, como as hortaliças, que são as plantas que a gente colhe nas hortas, que utilizamos na nossa alimentação. Tranquilo? E as folhas? Qual a função das folhas? As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. Geralmente, elas são constituídas de lâminas e pecíolo, que são os cabinhos que a unem ao caule, e apresentam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Olha só, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o próprio alimento. Essa imagem que a gente pode observar aí, observe que as folhas têm um formato, mas elas podem ter diversos formatos, certo? Que a gente pode apresentar na natureza. A cor verde é por causa do pigmento da clorofila, que podemos encontrar também com outros pigmentos, fazendo as folhas apresentarem cores diferentes, como o vermelho, o amarelo e o marrom. Independente da cor da folha, sua função será a mesma. E é muito importante para a planta, né? Que é por meio das folhas que as plantas realizem a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Eu sei que a fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. E o que é respiração? A respiração é a absorção de oxigênio para obter energia. Já a transpiração é a eliminação de excesso em água. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo aí, ó, de fotossíntese, tá vendo? A fotossíntese básica, que é as folhas das plantas absorvem o dióxido de carbono e a luz do sol, e a clorofila das folhas transforma esse dióxido de carbono e solar em açúcares, que é o alimento que fazem a planta crescer. Nesse processo de transformação é onde é liberado o oxigênio, o tal gás que faz parte do ar que nós respiramos, certo? Olha aí como os vegetais se alimentam. Você já sabe que os vegetais fabricam o seu próprio alimento, né? Para produzir esses alimentos, ou seja, para dar energia às plantas, elas precisam de luz, a luz que é absorvida pela clorofila, uma substância verde presente nas folhas. Alguns caules também têm clorofila. O gás carbônico, que vem do ar. A raiz, ela vai retirar a água do solo e durante o processo de fabricação de alimento ocorre a produção de oxigênio, que é a eliminado para o ambiente, que é o ar que nós respiramos. Qual é a função da flor? O que a flor faz? A flor permite que a planta se reproduza. As flores, elas são responsáveis pela reprodução das plantas. Geralmente são coloridas, podendo ou não exalar odores, né? Espalhar odores que atraem animais que vão auxiliar no processo de reprodução por meio da polinização. O que é a polinização? É a transferência de grãos de pólen de uma planta, de uma parte masculina da flor para uma parte feminina. As flores, como a Pro já disse, são os órgãos reprodutivos das plantas e podem ter inúmeras formas e inúmeras cores. A maioria das flores é constituída de uma parte masculina, o androceu, e de uma feminina, o gineceu, além de outras estruturas que podem proteger a flor e atrair os insetos
polinizadores, conforme mostra esse esquema aqui. Tá vendo aqui? Aí, no caso, nós temos uma flor e um agente polinizador. Tá vendo a borboleta? Então, quem pode fazer essa polinização? O vento, a água, os insetos, algumas aves, pequenos mamíferos, certo? Então, vamos fazer essa polinização. E a semente? O que elas fazem? As sementes possuem reservas de alimento para possibilitar que a planta germine e cresça, até ter folhas e poder realizar a fotossíntese. Olha que interessante. Para brotar, algumas dividem-se em duas, como o feijão, a soja, outras se mantêm inteiras, como o milho e o arroz. Sua função é de preservar a espécie através da multiplicação seminal. Ligadas entre si, todas as partes da planta trabalham em um sincronismo perfeito. Então, as sementes são originadas na flor que recebeu o grão de pólen. Ó! Após a reprodução, encontramos dentro delas uma estrutura que, quando em condições ideais, dará origem a uma nova planta. Lembra do pé de feijão que vocês plantaram no trimestre anterior? Então, o feijão, ele é um exemplo de semente. Vocês puderam notar que ele vai brotando e se tornando uma nova planta. Algumas plantas, como os pinheiros, apresentam sementes nuas, ou seja, sem nenhuma proteção, certo? E os frutos próprios? A planta que tem fruto, elas servem para proteger as sementes. Alguns frutos são comestíveis, ou seja, servem para nos comermos. E o que acontece? Olha aí esse exemplo da maçã. Tá vendo? A semente. Olha o que a Pro falou. O endocarpo, o mesocarpo, o epicarpo. Tá vendo aí? Os frutos são formados a partir da parte feminina da flor, após a reprodução, que se desenvolve para proteger as sementes. Os frutos podem ter variados formatos, cores e sabores. Alguns frutos são chamados de carnosos, como a melancia, a goiaba, o pepino. Outros são secos, como as castanhas, as nozes, o amendoim. Vale lembrar que alguns frutos podem não apresentar sementes, como a banana comercial. Tá vendo aí? Que legal! Os frutos são uma proteção para as sementes e também são ótimos chamarizes. O que são chamarizes? Chamam a atenção, são atrativos. Quando a gente vê uma planta frutífera, logo nos chamará a atenção. E também para os animais. Aqueles que poderão carregar as sementes para bem longe e então aumentar a área de vida da espécie da planta. Lembra que a gente viu no slide anterior que os animais são os polinizadores das plantas? Então, ele faz o quê? Ele vai utilizar, né? O morcego, por exemplo, ele voa e ao defecar, acaba liberando sementes longe, fazer cocô. As sementes germinam e aquela espécie de planta, ela aumenta a sua área de vida, tá bom? Para onde que eu encontro todo esse material que a senhora está falando com a gente? No livro de vocês. Lá no livro de vocês, né, de ciências, da página 7, certo? Então, vamos relembrar como é a planta. A planta, ela compõe as partes de uma planta. Quem são as partes de uma planta? Raiz, que fixa a planta no solo, observem a água e os sais minerais e conduz até o caule. Os caules conduzem a seiva através de seus vasos, que levam a água das raízes
os alimentos, as folhas, para ativar regiões ou serem armazenadas. Tem a função de produção e sustentação das folhas, frutos e flores. As folhas realizam a fotossíntese, a respiração e a transpiração de toda a planta. Entre a folha e a raiz, acontece uma permanente ligação de solução. E as flores? As flores, onde se realiza a reprodução dos vegetais. Nesse processo, encontram os diversos agentes da natureza, como o vento, os pássaros, insetos, que fazem o transporte de pólen entre as plantas, para que se realize a fecundação. O fruto ele ressalta da fecundação e desenvolvimento das flores. Então, na planta, as raízes são como os intestinos. A seiva é o sangue. As folhas são os pulmões. E as flores, os órgãos sexuais. Certo? Vamos relembrar? Olha aí, partes constituintes de uma planta: raiz, caule, folhas, flor e fruto. Espero que vocês tenham gostado e que não deixem de realizar as atividades de vocês lá no grafite, certo? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!